Bom, queridos, hoje nós vamos iniciar a aula falando sobre o corandeu, né? Que é aquela expressão lá, quer dizer, diante de Deus, e vou falar sobre a fé e as obras, que uma coisa não pode estar separada da outra, pelo menos biblicamente isso é impossível, né? Digo na própria prática. É possível quando a pessoa ela não compreende a fé cristã, o objetivo da fé cristã na prática social, nas relações. Então é possível ela ter uma vida como, por exemplo, os monges. Os monges surgiram, os monges na verdade eram cristãos, né? No princípio, lá no começo da história da igreja, nos primeiros séculos, eram cristãos que entenderam que quanto mais eles estavam afastados da sociedade, mais eles se consagravam a Deus, mais eles tinham essa possibilidade de ter uma vida santificada. É verdade, se você tem pouco contato com as dificuldades, com as tentações, isso te facilita no comportamento, né? Porém, não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que a gente influencie o mundo, a sociedade, né? Quando a gente pega Mateus capítulo de número 5, versículo de número... Ó, o Gilmar já sabe aqui, ó, pegou o copo para dar tempo de pegar a Bíblia. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 13 ao 16, né, o famoso Sermão do Monte. Jesus diz para os seus discípulos que sejam sal da terra, que sejam luz do mundo, não é isso? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha, e nem se pega aí a luz, né, coloca debaixo de uma vasilha, de um alqueire. O sal da mesma forma, ele precisa estar em contato com a carne, né? E esse sal não pode ser insípido, que é uma impossibilidade. O cloreto de sódio é o sal, então se o sal perder o cloreto de sódio já não é sal. Mas Jesus estava se referindo a um sal que era possível passar por um processo, né? O termo é lixiviado, um negócio meio estranho, né? Mas esse é o termo, ou seja, que tirariam essa essência e ficaria só a aparência do sal. E ele disse assim: se o sal não salva, para que presta? A não ser para ser jogado, né, no chão e ser pisado pelos homens. Então Jesus estava falando de uma vida de aparência, de uma vida apenas religiosa e não uma vida de efetividade, uma vida de influência sobre a sociedade e de preservação. E aí a gente pega as propriedades do sal, porque essa fala de Jesus tem um significado diferente, né, porque está dentro de um contexto cultural. Então o sal tinha importância absurda, né? Naquela época não tinha geladeira, né, irmãos? Não tinha. Então a gente preserva hoje o que? Os alimentos, a carne, por exemplo, né? Em geladeira, congelador e tudo. Então o que preservava a carne naquele tempo, né, era o sal. Então assim, duas propriedades, a preservação e também o sabor. Então a carne também, o sal também era um tempero como é até hoje, né? E é interessante Jesus colocar essa figura de linguagem, porque ele estava falando, então, se o discípulo dele não preservar este mundo da corrupção e não der sabor à vida, então não tem sentido, né? Fica algo assim sem sentido mesmo como discípulo de Cristo. E aí a gente aprendeu já, amados, que a nossa vida, ela é uma vida que deve ser vivida na vida, no dia a dia, nas relações, nas atividades, né, que a gente exerce na sociedade. Cada um de nós temos as nossas atividades sociais, né, profissões e meios onde a gente convive. Então tudo isso deve ser influenciado positivamente pelo discípulo de Cristo, né, como luz e como sal, ou seja, preservando a corrupção, a gente refreia a maldade, a gente refreia o mal, o pecado mesmo, a malignidade humana, através das nossas intercessões, através do nosso testemunho, da nossa vida. Então, por isso, amados, que o mundo não está pior, porque a igreja ainda está aqui, né? Então, quando eu digo igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo refreia o mal. O Espírito Santo, através da igreja de Cristo, pelas intercessões, pela denúncia, aí, através do comportamento, lembra que nós falamos? A questão não é a pregação apenas, né? Lógico também, mas a questão muito mais da vida, o testemunho. Então a gente constrange as pessoas, pelo exemplo, pela vida. O amor constrange, a educação constrange, né? Então eu passei uma situação, geralmente eu conto isso aí que aconteceu.
porque para mim isso aí já é o suficiente para mostrar que, rapaz, quando o cara é educado, a educação constrange, sabe? A gente fica corado, a gente fica envergonhado. Eu estava no trânsito um dia e era um cruzamento, a preferência era minha. Vai vendo, a preferência era minha, né? Vocês sabem que tem preferência, né? Sim. Então a preferência é minha. Então, bom, a preferência é minha. Eu dou lugar se eu quiser. Eu quase que dou lugar ao outro, né? Então, e aí eu fui assim, a preferência é minha, não dei a passagem, porque também não era obrigado, né? Meu direito, a gente vive mais ou menos assim. Aí quando eu fui, que o rapaz cruzou assim, eu já fiquei preparado para ele me xingar, falar alguma coisa assim, né, irmão? Ofensiva. E aí ele encostou assim, bem do lado assim, olhou para mim e disse assim: obrigado pela sua educação. Irmãos, eu fui abaixando no banco do carro assim, ó. Ainda bem que não estava escrito propriedade exclusiva de Jesus no carro, né? Não ia ser um mau testemunho, uma pessoa pela falta de educação. Então eu esperei que o cara me xingasse, que é quase que normal de todo mundo, né? No trânsito, aquela agressividade, e o cara foi educado. Então a educação dele me constrangeu, né? Sem ofensa, sem nada, ele me constrangeu. E aí tem um texto muito interessante, nós vamos ver dois textos, aliás, um em Corinto, cidade de Corinto. Paulo escreve uma carta, e nessa carta, é segunda carta, tá? Eu acho que é a segunda carta, vamos ver aqui. E depois quero ver com vocês Romanos, para a gente perceber que a postura, a vida em si, é 2 Coríntios capítulo 5. A vida em si, o comportamento, ele é muito mais poderoso e eficaz, muitas vezes, do que o discurso. Porque o discurso sem o comportamento fica um discurso vazio, sem autoridade, né? A gente precisa dar muito mais atenção, amados, como diz o ditado, um comportamento, né? Um ato vale mais do que 1000 palavras. A gente precisa atentar para isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 e verso número 15. Então, segundo aos Coríntios 14 e 15. Capítulo 5, verso 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha o que Paulo está dizendo: o amor de Cristo nos constrange, né? A gente deve então constranger as outras pessoas da mesma forma que fomos constrangidos por Cristo, ou seja, pelo seu amor, pelo seu comportamento, pela sua vida sacrificial. Ele mesmo disse em 1 Pedro: eu dei o exemplo para vocês, deixei as pisadas. Então a gente deve seguir essas pisadas, né? Romanos capítulo de número 14. Romanos capítulo de número 14. Paulo, ele traz aqui uma passagem que também nos constrange muito. Só constrangimento, meu pai amado. Então, capítulo 12, tá, irmãos? Falei 14, mas é 12. Capítulo 14, Paulo ele traz aqui uma passagem onde fala de fato do comportamento, e entre alguns comportamentos, né, ele traz aqui a partir do verso 18, capítulo 12, verso 18, aliás, desde os 17. O texto completo é um pouco anterior a isso, né, mas eu só quero pegar esse trecho mesmo, 17, fazer esse recorte, até o 21. Então, Romanos 12, 17 ao 21. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quando estiver em vós, ou seja, quando depender de vocês, né? Tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, né? Porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Esse dai lugar à ira, ou seja, deixe que Deus, né, tome essa providência, porque a ira de Deus, quando a gente diz aqui minha vingança, é que a nossa vingança e a nossa ira, ela é injusta e desproporcional. A de Deus não, né? Deus é na justa medida. Então a ira de Deus é a justa retribuição pela ofensa, pelo pecado. A gente não consegue fazer isso. Ou a gente vai mais ou a gente vai menos. Geralmente a gente vai mais. A ira, né? Então vamos lá, verso 20, o 21 que eu quero destacar. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas
de fogo sobre a cabeça, ou sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oh, que coisa boa! Eu já vi uma irmã dizendo assim, eu vou dar na cara dela. A Bíblia diz, não, dá de comer, dá de beber, não dá na cara de ninguém não. Então, né? Amados, Paulo pega esse trecho de provérbios, de um provérbio lá, um livro de provérbios, né? Ou seja, quando a pessoa, ela te fazer mal, te fizer mal, faz bem para ela, né? E aí, fazendo isso, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. A ideia é esta aqui, ó. A pessoa, ela me fez o mal, eu vou e faço um bem. Ela vai ficar tão envergonhada, brasas em cima da cabeça, quer dizer que ela vai ficar corada de vergonha, né? Então vai amontoar, se você fizer o bem a uma pessoa que faz mal, você amontoa brasa sobre a cabeça dela, né? Então a brasa sobre a cabeça esquenta o rosto, fica vermelha, fica envergonhada. Esse é o sentido do provérbio, né? Então amontoará as brasas sobre a cabeça dela. Olha que coisa interessante. É uma interpretação. Isso. Você vê? Eu estava entendendo de uma outra forma, né? Eu entendi literalmente. Não, já estava aqui, falei, é pentecostal esse texto, né? Manda fogo sobre a cabeça dela e fulmina, né? Ô Senhor, quer que a gente olhe aqui igual Elias, deixa fogo do céu e consuma todo mundo? Aí Jesus disse, não, vocês não sabem que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio destruir as almas, né? Salvá-las. Então aí é uma interpretação equivocada, né? Até na explicação aqui Tá correto. da Bíblia tá essa explicação que eu... Mais ou menos, então acertei, né? Graças a Deus. Não, graças a Deus a Bíblia é verdade. Eu não gosto de ir muito pelo rodapé, não. Mas é esse o sentido, né? Então, assim, a pessoa, o inimigo tem fome, dá de comer, tem sede, dá de beber. Porque quando a gente faz isso, ou seja, paga o mal com o bem, então a pessoa fica envergonhada, né? A pessoa fica constrangida. Como eu disse, o amor constrange, a educação constrange. Irmãos, o bem sempre vai ser muito mais poderoso do que o mal. Sempre. Jesus ensinou isso também lá no Sermão do Monte, em Mateus 5. Ele disse, olha, o teu inimigo, ele te persegue, ora por ele. Fala mal de você, fala bem dele, né? Se ele exige que você vá 1 milha, vai 2. Se ele te pediu a capa, né, dá a túnica também. Então, assim, Jesus sempre está ensinando para ir além daquilo que é o comportamento natural das pessoas. Além. E a gente é discípulo de Cristo, isso é um desafio. O que um fofoqueiro, por exemplo, pode fazer de pior contra mim, não é falar mal de mim, não é me caluniar, não é me difamar. São coisas diferentes, né? A calúnia é falar aquilo que você não fez e a difamação é falar aquilo que você não é. Então, o que essa pessoa pode fazer de pior para nós? Nos caluniar, nos difamar, falar mal da gente? Não. O pior que ela faz com a gente é fazer com que a gente também fale mal dela, né? Isso é o pior. Então, falar mal de mim, me difamar, me caluniar, a ciência. O que eu devo fazer? O que Jesus ensinou? Fale bem dela, abençoe aqueles que te amaldiçoam. Então, a pior coisa que uma pessoa irada pode fazer não é descarregar sobre mim a sua ira, é fazer com que eu também me ire. Ou seja, ela está me contaminando e fazendo de mim igual a ela. Eu não posso me igualar, nós não podemos nos igualar. Então pode fofocar até umas horas ao nosso respeito, não tem problema. O que eu não posso fazer é também me tornar como essa pessoa. Então a pessoa pode falar mal de mim, eu falo bem dela. Pode me perseguir, oro, né? Pode me ofender, perdoo. Então esse é o desafio absurdo que a gente tem. Mas é isso que Jesus nos ensina. Então nós sempre venceremos com as armas da luz. Sempre nós devemos combater com aquilo que o reino de Deus ele nos ensina, que é esse comportamento. Então a gente deve entender que na teologia pública é isso, são relacionamentos, é aquilo que a gente lida no público, é aquilo que a gente lida na prática, né? São os dois títulos que a gente denomina essa matéria, teologia pública e teologia prática, né? Que é a mesma coisa. Então a gente pratica aquilo no público, não é no privado, não é apenas na questão religiosa, litúrgica, é no dia a dia, na vida e nas relações. Então Jesus está nos ensinando aqui, né, através de Paulo, tanto nessas 2 cartas quanto em outros lugares, no próprio Sermão do Monte, ou da montanha. Até hoje eu não sei se é monte ou montanha, mas depois eu vejo aqui. E aí, amados, isso então a gente está falando que essa fé, essa profissão de fé é com essas obras.
as obras, né, que foram criadas por Deus de antemão para que a gente andasse nela. Então a gente não vai falar de obras que sejam meritórias, né? A gente não vai falar de obras que a gente faz para alcançar alguma coisa, algum crédito, algum mérito diante de Deus, e sim como resultado de uma profissão de fé. Então, se a gente professa Jesus, a gente deve também. Paulo, o próprio apóstolo Paulo, agora deixa eu pescar aqui a referência. Paulo, ele disse, olha, Coríntios, segundo aos Coríntios, se não me falha a memória, que aqui, né, irmão, aqui é a aula pentecostal, desce na hora o rolo, né? Esse negócio. Não, aqui desce quentinho do céu. Bom, deixa eu ver se eu acho. Enquanto eu não acho exatamente aqui, é aquela passagem que Paulo diz, olha, aquele que professa a Cristo, aparte-se da iniquidade. Se vocês lembrarem aí, me veio na mente que eu pensei que era 2 aos Coríntios, alguma coisa assim, mas não estou achando exatamente. A questão é, Paulo escreveu, tenho certeza, em uma das suas cartas, aquele que professa a Cristo, aparte-se da iniquidade, né? E o que ele quer dizer é o seguinte, que a nossa vida, ela deve ser uma vida coerente, né, com a profissão de fé. Ele disse em Tito 1,16, aí eu tenho certeza, 1,16 de Tito, ele disse, olha, aquele que professa Cristo, aquele que pronuncia o nome de Jesus, ele não pode negar com as suas obras, porque tem pessoas, né, que professam a Cristo, mas negam com as suas obras. Tito 1,16. E aí isso é a incoerência que Paulo quer corrigir nas nossas vidas, né? Deus quer corrigir em nós que a gente não se torne pessoas que sejam incoerentes, insensatas, gente que seja apenas religiosa e viva de aparência. Não, amados, a gente precisa expressar a nossa profissão de fé, a gente deve falar de Cristo, a gente deve ensinar os valores cristãos, mas acima de tudo a gente deve viver isso. Isso é o desafio que a gente tem, né? Viver o Evangelho. A gente deve perseguir esse ideal de Deus. 2 Timóteo 2,19. É isso que diz, bora lá então. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece dentro deste selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. É esse? Calma aí, Timóteo, 1 Timóteo? 2,19? 2,19. Isso, é isso aí mesmo. Sim, é exatamente isso que eu tinha em mente. É esse versículo aqui, eu pensei que era Coríntios, mas 2 Timóteo, então 2,19. Obrigado, Gilmar, me ajudou agora. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se, né, da iniquidade. A iniquidade, a palavra iniquidade é injustiça, né, é um iníquo, né, um injusto. Então é justamente isso aí que Paulo aqui está falando para a gente, para ter então uma vida coerente, uma vida que seja, que honre o nome de Cristo, que a gente chama do bom testemunho, né? Então é a fé junto com as obras. É bem interessante porque Paulo ele combate muito a questão das obras da lei. Alguns não entendem, né, e acham que Paulo e Tiago estão em conflito. E eu quero pegar o texto de Tiago, inclusive, para dar base à nossa aula de hoje, né? Tiago é o que mais traz aí essa questão de uma vida que precisa ser coerente. Então, capítulo de número 2 de Tiago, capítulo 2, Tiago capítulo 2, a partir do verso 14, é muito interessante. Tiago é um provérbio do Novo Testamento, né? Então, são aquelas recomendações bem práticas mesmo, você vive no dia a dia, é o chão de fábrica. Tiago lida com o chão de fábrica. Martinho Lutero, o grande reformador, ele considerou a carta de Tiago assim, uma carta de segunda categoria, uma carta de palha, como ele chamou, né? Isso é uma carta de palha, sabe, não tem muito valor não, ele desprezou mesmo. Por quê? Porque Martinho Lutero ele vinha combatendo muito o catolicismo, né? Que enfatizava muito a questão das obras, então aquela questão de penitência, de indulgência, né? Uma questão muito meritória. Então Martinho Lutero combateu muito isso, né? Aí ele falou, não, a salvação não é por obras, é pela fé somente, né? Sola fides, pela fé somente. Então ele desprezou, ele não entendeu exatamente aí a proposta, ele combatia mais contra a Igreja Católica do que
É igual os cristãos um tempo atrás, né? Os cristãos um tempo atrás, assim, eles eram anticatólicos, né? Então, é um negócio de doido, né, irmão? É verdade. Né? O que a gente, assim, combatia o catolicismo era um negócio absurdo, né? Então, Martinho Lutero, mais ou menos, aí ele tinha aí essa tendência. Mas Tiago é a vida prática mesmo. Teologicamente, quando a gente compara, por exemplo, as cartas de Paulo, Tiago não tem profundidade teológica, é coisa prática. Não fale mal das pessoas, controle a sua ira, né? Se alegre nas tentações, não trate o rico diferente do pobre. São coisas práticas mesmo, do dia a dia. Então é um negócio assim fantástico para aquele que quer entender essa dinâmica da vida na vida. Sem esse negócio conceitual, sem esse negócio de muita teologia. Como a gente vive de fato? Qual é a minha relação aqui com essa situação? Qual é a minha relação nessa circunstância? Então, Tiago, ele vai dando essas recomendações práticas, né? E então, no capítulo 2, verso 14, a gente vai ler do 14 até o 26, né? Tiago 2, 14 ao 26. Ele diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Aqui que está o X da questão, porque Paulo vai falar assim: as obras não salvam, é a fé. Fala, olha aí, eles estão se contradizendo. Irmãos, são dois soldados do mesmo exército combatendo dois inimigos diferentes. Então Paulo, por exemplo, em Romanos, que é onde ele traz essas expressões mais fortes, ele está combatendo os chamados legalistas, aqueles que viviam pela lei, né? Aqueles caras que, assim, é a lei de Moisés, você tem que guardar a lei, senão você não vai ser salvo. Tiago está combatendo os antinomianistas, né? Quer dizer, então é só a graça, no sentido distorcido, né, do conceito. A gente não precisa de obras, não, é a fé que salva. Então são dois inimigos diferentes, é por isso que eles abordam dessa forma, mas não que há contradição, mesmo porque quando Paulo fala das obras, são as obras da lei, que é impossível ser salvo pelas obras da lei. Pode guardar o sábado, pode, aquelas leis, a gente chama de dietética, né? Os alimentos, pode se abster de tudo aquilo lá, pode os rituais, as cerimônias, você pode observar tudo isso aí. Isso não vai te salvar, isso não pode salvar. A lei, ela não veio para salvar ninguém, a não ser que a pessoa vivesse 100% da lei, e aí foi impossível e é impossível para todos, né? Então a lei é mais ou menos assim um termômetro que mostra só o grau da febre, mas não pode curar ninguém, só mostra, está pecando, vai dar convulsão, vai morrer, está subindo a temperatura, né? Então a lei só mostrava, Paulo disse isso em Romanos capítulo 7, a lei é boa, é justa e é santa, muito bom. O problema é que eu não consigo, vou fazer o bem e o mal está comigo. Quando eu quero praticar uma coisa boa, eu pratico o mal, né? Não tem como. A lei, ela me mostra, e se a lei não dissesse assim, não cobiçarás, eu não sabia o que era cobiça. Então pela lei vem o que? A morte, é o ministério da morte, né? O que ele diz em 2 Coríntios, é o ministério da morte, a lei. E o ministério da vida é a graça, é o Novo Testamento na proposta de Jesus, que é uma vida pela fé. Ele escreve em Romanos, capítulo 1, versos 16 ou 17, né? O justo viverá da fé. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Como está escrito, de fé em fé, pois o justo viverá da fé ou pela fé. E é muito interessante que eles combatem, então, inimigos diferentes aí. Então, Tiago diz assim: a fé pode salvá-lo? Quer dizer, essa fé inoperante, essa fé vazia, essa fé que alguns entendem que é fé, mas não é fé na ótica bíblica, porque a fé na ótica bíblica, o Tiago vai traduzir aqui, por feitos, por obras. Então a gente mostra a nossa fé, a nossa intensidade de fé pela forma que a gente vive, a maneira que a gente vive, demonstra isso, né? Então diz assim: a fé pode salvá-lo? Verso 15: e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, olha que coisa simples, básica, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Olha como é prático o negócio. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, é inoperante, não tem sentido, irmão. Uma fé que é mística, uma fé que transfere responsabilidade, né? Ontem eu estava ouvindo coisa rara, o rádio. Raro, eu acho que o pendrive não estava pegando lá no som,
deixa eu colocar uma rádio aqui. Aí coloquei lá, sintonizei, e aí tinha uma irmã, ela falando a respeito do Brasil. Vamos orar, né? Deus sara a nossa nação, sara a nossa terra e tal, mas a forma que ela estava abordando e colocando, ela estava transferindo toda a responsabilidade para Deus, e que a oração ia resolver tudo. Ô irmão, aí é fácil, né não? Tipo assim, Deus aí, ó, o senhor que cuida aí, vê se levanta um político bom, né? Vê se o senhor ameniza as coisas aí e tal. Tem um pensamento que é assim, amado, a gente deve orar como se tudo dependesse de Deus, e a gente deve fazer as coisas como se tudo dependesse da gente, né? Percebe que há um equilíbrio? Então, lógico que a gente ora, a gente sabe que o final último, né? a última instância é Deus agindo, tudo é Deus. Então a gente sabe que é Deus que opera em todas as coisas. Então a oração sempre vai ser nessa intenção, nesse entendimento, que se Deus não agir, é em vão também o que a gente faz. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, né? Se diz lá o Salmo, que a gente pode se matar e trabalhar, mas se Deus não abençoar, então a gente vai sofrer o resto da vida. Então a gente sabe que a instância última é Deus agindo, é Deus operando, só que tem essa nossa parte humana, essa parte que é a nossa parte, é a nossa responsabilidade. O livro lá que ele também ia pensar, de John Stott, né? Isso. Fala muito acerca disso, né? Que Deus ele já deu o quê? O intelecto para o homem para isso, né? Exato. Ou seja, responsabilidade nós temos demais. Quem nós vamos colocar lá no governo, o que nós estamos fazendo para melhorar a sociedade, e não transferir somente, é bem mais ou menos, lógico que não com essas palavras, né? Mas o sentido traz é traz essa reflexão muito boa, verdade. O sentido é esse. Nós temos, irmãos, nós não podemos nos esquivar, né, ser omissos. O Tiago, eu vou continuar o texto aqui, mas o Tiago aqui, na sua carta, no capítulo de número 4, verso 17, ele diz algo muito interessante. 4 e 17, dentro desse contexto, né? Muito bom. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não é só não fazer o mal, é deixar de fazer o bem. Então, veja que tem uma diferença, né? É o que o Martin Luther King Jr. disse. Ele disse: o que me assusta não são os gritos dos maus, e sim o silêncio dos bons, né? Você quer que assim o mal se prolifere? É fácil, é só não fazer nada, é só ficar onde está, quietinho, o mal vai se alastrando. Então aqui Tiago ele coloca um pecado que a gente quase que despreza, que é o pecado por omissão, por negligência, né? Então na teologia a gente tem aí esse pensamento que existe duas vias para o pecado: o pecado por comissão, fazer o que não se deve fazer, e o pecado por omissão, deixar de fazer o que se deve fazer. Então são duas vias aí que a gente peca, né? Por fazer e por não fazer, por fazer o errado e por deixar de fazer o certo. Então é pecado por comissão e pecado por omissão. Então deixar de fazer o bem, o Tiago diz, está pecando. Não é só não fazer o mal, é a mesma coisa o ladrão. O ladrão se converte. E aí Paulo vai dizer em Efésios, capítulo de número 5, ele vai dizer assim: olha, não basta só não roubar, agora você tem que trabalhar para que você tenha dinheiro para socorrer aqueles que não têm. Aí é conversão do ladrão, não é, irmão? Já pensou? O ladrão que é acostumado a pegar dos outros, agora ele tem que trabalhar para ajudar os outros? Não é só deixar de roubar. Vocês já leram esse texto? Não? Vamos lá em Efésios? Vamos lá então. Meus queridos, a coisa aqui é boa demais, não é? É muito boa. A Bíblia ela é fantástica. A Bíblia ela nos encurrala. A Bíblia ela nos coloca, como diz aí, no estreito, né? É estreito, varão. Capítulo de número 4, eu falei 5, mas é 4. Capítulo de número 4, versículo de número 28. Olha só que coisa linda. Aqui fala do novo nascimento, o novo homem, a nova consciência em Cristo, um novo comportamento, né? Aqui, verso 28 do capítulo 4 de Efésios, 4 e 28.
aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Olha só, vamos continuar lendo aqui para a gente entender. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, não fale mal de ninguém, né? Não ofenda ninguém, não tenha palavras agressivas. Então tá bom, né, irmão? É só não falar o que não deve. Paulo continua, não é só não falar o que não deve, é falar o que deve. Olha, então, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então não é só deixar de falar o que não deve, é falar o que se deve falar, né? Falar o que é bom. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada entre vós. Então tudo isso arranque de vocês, não façam. Mas é só não fazer? Não, é agora fazer. Verso 32. Antes, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo. Então olha, percebe como Paulo se diz, não faça isso. Mas isso é suficiente? Não, agora faça isso aqui. Porque você precisa colocar no lugar alguma coisa que você tirou. Então você tirou a ira, a cólera, a maledicência, então coloca o quê? A bênção, né? Coloca a benignidade, a misericórdia, o perdão. Então você tirou uma coisa, põe outra, porque não há neutralidade, não pode ter espaços vazios na alma, né? Se você tirou algo que não é bom, então preencha com aquilo que é bom. É o que Paulo está trazendo na dinâmica. Continua o texto, não acabou não, tem um capítulo 5 aí, mas o texto é o mesmo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, toda impureza, avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza, pavoice, nem chocarrice, que não convém, mas antes ação de graças. Olha só, ele sempre coloca o contraste. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro, avarento, o que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com essas palavras ou com palavras vãs, porque por essas coisas que a gente leu acima, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo vocês eram trevas, agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Olha que coisa interessante, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então não é só odiar o que Deus odeia, é amar o que Deus ama. Não é só deixar de fazer o mal, é praticar o bem, né? Verso de número 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Então olha só, não é só não pecar, é condenar o pecado, né? Não pega, está de boa aqui na minha... Não, mas aponte também e condene o pecado. Verso 12: porque o que eles fazem em oculto, até dizê-los é indecente, é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Oh, que coisa interessante, nem vou continuar aqui o texto, mas é muito interessante a continuação, só que não é o caso agora. Então, o que Tiago, percebe como é harmônico? Então, Paulo e Tiago estão falando a mesma coisa, né? Vamos continuar na leitura de Tiago, capítulo 2, onde nós paramos, no verso de número 17, nós paramos, né? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, é o que Tiago desafia. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não, eu tenho fé, eu creio, então mostra, demonstra isso, né? Explicita isso. Tiago está dizendo, se você não consegue demonstrar a tua fé, então tem alguma coisa errada aí, porque eu vou demonstrar a minha fé pelo que eu faço, pelas realizações. Olha que coisa interessante. Verso 19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Eu creio em Deus, com a sã doutrina, entendo tudo, nada demais, os demônios também, a mesma coisa. Então, Tiago está dizendo aqui que isso é uma fé demoníaca, né?
A fé que não faz nada, irmão, que não altera, que não afeta positivamente a vida de ninguém, é uma fé de demônios, porque os demônios também creem em Deus, reconhecem Deus como Deus, conhecem Deus como Deus, eles sabem quem é Deus, só que eles não fazem nada, né, que reflita a imagem de Deus, a glória de Deus, o caráter de Deus. Os demônios não fazem isso, então eles têm uma fé, eles acreditam também em Deus, eles sabem, entendem, reconhecem a existência de Deus e sua soberania, inclusive, que é o que a gente, né? Isso aqui a gente está entrando na ortodoxia. Deus é soberano, é criador. Então os demônios, a mesma coisa, eles podiam assinar embaixo. Então, aqui, profissão de fé, para ser membro da igreja tem que reconhecer isso. O demônio falou: pronto, eu sou membro dessa igreja, pode me colocar aí porque eu também reconheço tudo isso. Só que a prática não tem, né? Então é uma fé de demônios, uma fé demoníaca. Olha que coisa interessante. Verso 20: mas, ó homem vão, queres tu saber o que a fé sem as obras é morta? Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Aí olha que coisa interessante, ele chama alguns personagens do Antigo Testamento. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Parece que ele contradiz Paulo, né? Não é justificado pelas obras, mas aqui o Abraão, ele demonstra a sua fé pelos seus atos. Essa é a questão. A fé, ela vem antes das obras, né? Então a gente diz que a fé, ela é o que puxa as obras, né? Ela reboca as obras. Então a fé são os bois e as obras o carro. Então os bois que puxam o carro. A gente não pode colocar o carro na frente dos bois, como diz o ditado, né, irmão? Então a fé está aqui, ela vai arrastando as obras, traz a reboque, é natural. Então o Tiago, ele está colocando isso. O Abraão, ele foi justificado pela fé, mas essa fé foi demonstrada quando lhe foi pedido, né, o Isaque. Então quando pede Isaque, o que ele faz? Ele oferece, ele faz, ele ia matar o menino, não tinha conversa ali. Se Deus não intervém, se Deus de fato não interrompe lá, ele ia matar o menino, ele ia mesmo, não estava com conversa não. Mas olha que coisa interessante, ele ia fazer isso acreditando inclusive que Deus ia ressuscitar o Isaque, que em Hebreus, né? Hebreus está escrito isso, né? Que Abraão ofereceu Isaque crendo que Deus o ressuscitaria dos mortos. Então, em obediência, então a gente chama aqui de obra de obediência e não obra de mérito, não obra para a salvação, mas obra como um ato de obediência. Então ele ia matar o menino, e ele disse para o menino, olha que coisa interessante, ele falou para os moços: vocês fiquem aqui, vamos ver o menino só. E ele disse: nós iremos e retornaremos. O texto de Gênesis diz isso, né? Olha que coisa interessante, nós iremos e retornaremos. Mas por que ele disse que retornaremos? Que ele não ia oferecer, que ele não ia matar? Ia sim. Ele levantou o cutelo, o machado, para partir o menino em dois, ou em mais pedaços, né? E aí o anjo diz assim: não faças tal, porque eu sei que temes a Deus, eu sei que tu vai fazer isso mesmo, se eu não interrompo aqui, né? Ele ia fazer, ia crer que Deus ia ressuscitar aquele menino depois, mas ia fazer. Então a gente percebe aqui a reunião da fé e da realização das obras. Então Tiago chama o Abraão para dar esse exemplo, né? Que ele foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem vês, verso 22, que a fé cooperou com as suas obras. Olha, a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. As obras aperfeiçoam a fé, cooperam com a fé. Não é a fé que alimenta as obras, irmãos, são essas obras que elas vão nutrindo a fé, porque é no exercício das obras que a gente vai crescendo na fé, acrescentando a fé, né? Vamos ler um texto lá de Pedro, depois a gente volta aqui novamente. Pedro, ele vai dizendo desse acréscimo, a gente precisa acrescentar, nutrir, né? 2 Pedro, capítulo de número 1, 2 Pedro 1, a partir do verso de número 5, segunda carta de Pedro, não é a primeira, segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, a partir do verso 5, olha só: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, todo cuidado, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Olha que coisa interessante,
Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. É muito interessante, amados, que ele diz aqui, o Pedro mostra que há um processo de crescimento. As duas cartas de Pedro, ele vai falar muito sobre a questão do discipulado, do amadurecimento, da vida, né? Onde você vai crescendo. 1 Pedro capítulo 2, por exemplo, verso 1, 2 e acho que até o 3 e 4, deve ser do 1 ao 4. 1 Pedro capítulo 2, versículos de número 1 e parece que até o 4, né? É muito interessante que ele vai falar, é novo nascimento, irmãos. Essas duas cartas de Pedro aqui são fantásticas, que abordam esses aspectos aí. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos, e invejas e murmurações, olha só, deixe essas coisas. Percebe como é o mesmo pensamento de Paulo? Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então olha só, Qual que é, pessoal? é o 1 Pedro, capítulo número 2, verso 1 ao 3 eu li. 1 Pedro 2, 1 ao 3. Então deixe todo fingimento, malícia, imundícia, deixa tudo isso. Só que é só deixar então? É suficiente, Pedro? Não, agora deseje. Então deixe aquilo que não é bom e deseje aquilo que é bom. Então deseje afetuosamente, como menino novamente nascido, leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. E olha que coisa interessante, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então é a mesma lógica, né, do Paulo, é a mesma lógica de Tiago, e o Pedro traz dentro disso tudo. Eles são harmônicos, né, porque eles são inspirados, né, ou impelidos pelo Espírito Santo. Então eles estão falando no mesmo conceito, só que de maneiras diferentes e abordando situações diferentes. Mas é isso, a vida não pode ser a vida de fé não pode ser desassociada da vida da prática, do dia a dia, irmão. Não pode, não tem como, é incoerente, né? É algo que não se sustenta. Não dá para ter uma vida compartimentalizada, que a gente chama. Ou seja, nessa área da vida eu sou cristão, nessa área aqui não sou tão cristão assim, né? Então a gente divide essas coisas, a gente fala assim, não, minha vida ministerial, minha vida social, minha vida profissional, minha vida privada. A gente não vai ter essas divisões, achando que aqui eu posso me comportar com esses valores e aqui eu me comporto com outros valores. Então, infelizmente, a gente observa isso na vida de muitos cristãos. Na minha vida em casa eu sou uma pessoa, na minha vida na igreja eu tenho outro comportamento. Na minha vida lá longe dos olhos dos irmãos, do pastor, e da esposa, dos pais, aquela coisa toda, aqui com os amigos, no trabalho, eu sou outra pessoa, né? Aqui, então assim, a gente vai sendo esses camaleões da fé. A gente vai assumindo, então, identidades ou comportamentos dependendo da situação. Diz que a situação faz o ladrão, não tem citado? A ocasião faz o ladrão, né? Está errado esse ditado. A ocasião não faz o ladrão. A ocasião revela o ladrão. A ocasião revela o ladrão. Deveria ser assim, né? O cara já é ladrão. Porque se ele não fosse ladrão, dependendo da ocasião, ele não faria aquilo. Então esse ditado está errado ao meu ver. A ocasião não faz o ladrão, revela o ladrão. Ele não tinha oportunidade, surgiu a oportunidade e se revelou quem ele era, né? Porque se ele não fosse ladrão, se ele não fosse ladrão, ele poderia ter oportunidade e não pegaria, porque ele não é ladrão. Então houve oportunidade, eu poderia fazer isso. Por que eu não fiz? Porque eu não sou isso, eu não sou ladrão. Então pode ter a ocasião, essa ocasião eu não vou ser ladrão, né? Agora a ocasião revela quem a pessoa é. As oportunidades, as tentações e as situações revelam quem as pessoas são. É muito interessante essa ideia. Então, queridos, a gente precisa entender que a gente tem que ter uma identidade, e essa identidade ela tem que se desdobrar em qualquer aspecto da vida, né? A nossa vida a gente está aqui propondo sobre a vida integral, que é essa vida inteira, nessa cosmovisão, nesse entendimento que a gente tem de mundo,
né? Então, meu entendimento, meu conjunto de valores, de crenças é a cosmovisão. Nessa cosmovisão, a minha vida ela é inteira, é integral, né? Então a gente falou sobre essa questão de santo. Eu estou aqui, inclusive, trazendo toda a sequência das aulas. Então a cosmovisão, a vida integral, o dualismo, esse entendimento que tem coisas boas e ruins, profanas e santas. Não, para o santo tudo é santo. Só com os olhos maus é que a gente vê as coisas de uma forma, né? É o que Jesus vai falar. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será em trevas. E quão grandes serão as tuas trevas? Então, o Paulo vai dizer em Timóteo, capítulo 4, diz assim, que para nós o manjar, a comida, isso aí não tem diferença nenhuma, né? Pela oração e pela palavra tudo é santificado. Em Coríntios, capítulo 8, ele vai dizer o que é o ídolo. Não é nada. Para nós não é nada. Há um só Senhor, um só Deus, é Jesus Cristo e acabou. Então a gente tem esse entendimento. Aí o corandeu, né? Que é a expressão. Tudo que a gente faz é diante de Deus. Então eu não posso ter essa ideia de que aqui é o lugar santo, aqui eu tenho que vigiar, aqui não sei o que, né? Como a gente coloca igrejas e alguns espaços assim, não. A minha vida ela é diante de Deus. Onde Deus está? Em todos os lugares da vida, em todas as situações da vida, em todos os momentos da vida. Então o que eu faço diante de Deus. Se eu faço diante de Deus, eu preciso então entender que aquele lugar é santo, não por causa do lugar, e sim porque aquilo está em Deus, e eu sou de Deus, né? Então eu santifico o lugar, eu purifico o lugar, eu abençoo o lugar. Não há lugar amaldiçoado nem profano, lugar não. Os lugares, eles são neutros, na verdade, os lugares em si, né? Agora, quando eu chego com o reino de Deus e com a luz. E eu influencio aquilo lá. Então aqui é um lugar onde faz as coisas oferecidas aos demônios. Aqui é um lugar onde tem muita mentira. Aqui é um lugar onde tem muita corrupção. O lugar não importa. Quem chegou aqui é que importa. Chegou o reino de Deus, um agente do reino de Deus. Chegou a luz. Chegou um representante do reino dos céus. Chegou o Cristo aqui. Eu sou o Cristo na terra. Eu sou o Cristo do meu lado, eu sou o Cristo na minha parentela, eu sou o Cristo onde eu trabalho, eu sou o Cristo aonde eu estiver. Por isso nós somos chamados de quê? Pequenos cristos, cristãos, não é isso? Então, quem chegou aqui foi o André? Mais do que o André, chegou aqui o Senhor deste lugar, chegou aqui o Cristo. Eu só estou sinalizando que ele chegou, eu só estou avisando, eu sou João Batista, estou preparando o caminho, ele está vindo aí, né? Aliás, ele já veio porque ele está comigo. Então quem está aqui é o Cristo, é o Espírito Santo que está aqui, literalmente, né? Geograficamente ele está aqui, porque chegou um veículo do Espírito Santo, chegou uma habitação do Espírito Santo, um membro do corpo de Cristo, chegou um canal de bênção, um profeta de Deus, chegou a mão de Deus aqui, o corpo de Cristo está pisando aqui, né? Os pés de Cristo, as mãos de Cristo, a boca de Cristo, o olhar de Cristo, os ouvidos de Cristo. Chegou aqui porque chegou um cristão. Ó, coisa interessante, mano. É isso que a Bíblia vai nos mostrando. Então, onde a gente chega, o inferno tem que bater em retirada. É muito interessante quando a gente vê essa realidade na vida de um cristão. Eu já presenciei isso na minha vida e na vida de outros irmãos também. Muito interessante que assim, tá lá, o povo falando um monte de besteira, falando que não deve, e aquela coisa toda. Aí chega um discípulo de Cristo. Opa, chegou fulano aí, vamos parar aqui com a piada, vamos parar com isso. Não é muito interessantíssimo, né? Esse respeito se tem, os caras não respeitam a Deus, assim, no sentido que não serve a Deus nem nada, mas eles entendem, calma aí, chegou uma autoridade aqui, chegou alguém que refreia o mal. Olha que coisa interessante, inconscientemente isso acontece na cabeça deles, né? Então chegou uma pessoa de autoridade, eles são constrangidos. Coisa linda, irmão. São constrangidos pelo amor, são constrangidos pela ação do Espírito Santo, são constrangidos pela presença da santidade de Deus através da nossa vida. Muito interessante isso, né? Então isso aqui é justamente essa fé, mas com as obras. Agora aqui não são obras de realizações diretamente, a gente está falando de obras como sendo de fato aquilo que procede da nossa natureza, né? Então assim, o cara é um cara. Agora os chatos é muito complicado. Aí as pessoas assim, é o cristão antissocial, né?
Em chama, né? Diga lá. Interessante isso, professor. Aconteceu. Tive uma experiência. Era uma situação desagradável, né? Uma prima da minha esposa, 29 anos. Eu contei isso, acho que na igreja uma vez, no final da administração. Foi constatada com morte cerebral. Foi para o hospital com fortes dores de cabeça. Aí, minha esposa não acredita, né? A menina deu morte cerebral na Thaís, aquela coisa toda. Eu falei, uma noite lá na casa que eu quero dar um abraço no meu primo, no Rogério. Sim. Eu falei, amém, vamos lá, né? E aí, morte cerebral, só aguardando, professor. Sim. Né? Por ela mesma, né? Entrar em óbito. E aí eu cheguei na casa da família dela, o pessoal católico, talvez me respeita bastante, até porque eu também respeito eles. E eu cheguei lá para dar um abraço nele, na tia da minha esposa, e eu tô lá conversando, e começou a chegar gente. E a tia dela começou a olhar para mim, meio preocupada. E chegando, o pessoal com Bíblia na mão, com um terço na mão, aquela coisa toda. Ela olhou para mim e falou assim, Gil, a gente vai rezar o terço aqui. Tem algum problema, né? Você está aqui? Eu falei, não, querido, fica tranquila. Vai ser agora? Eu falei, vai. Ela falou, vai ser agora. Eu falei, então vamos lá. Fiquei até o final. E falaram aquela coisa toda. Só que o terço, professor, tinha um propósito. Era para Deus recolher ela logo, para acabar o sofrimento, né? Sim. E aí foram, eles incomodados, não aguentou, na hora que terminou o terço, aí a tia dele de olho para mim, falou, tio, você pode trazer uma palavra para nós? Acabou sobrando para mim. Aí eu falei, amém, né? Amém. Eu pedi a Bíblia deles, católica, eu trouxe um texto. Aí eu falei assim, interessante, estou vendo a fé de vocês, né, para Deus acabar com o sofrimento. Mas eu vou na contramão dessa ideia de vocês. Por que vocês não pedem a Deus, reza, né, a Deus, para que seja feita a vontade dele? E que, se possível, que traga ela de volta. Porque nós estamos falando de um Deus que faz milagre. Sim. Aí pronto, aí todo mundo. Então, assim, isso que o professor falou, não adianta. Você está lá como discípulo, você está quietinho, mas as pessoas respeitam de fato. Sim. E eles, querendo que eles tenham um certo respeito. Também os conscientes, porque tem uns ignorantes assim, Sim. arrogantes, né? Assim como tem do nosso lado também. Claro. E foi interessante isso que o professor estava falando, eu estava lembrando aqui isso que aconteceu. Eu estava lá e acabou sobrando para mim ainda. Então, mas é exatamente isso. Então, assim, a gente precisa, amados, influenciar as pessoas, mais, como eu disse no começo da aula, do que o discurso, pela própria vida, né? E a vida e as obras fazem isso, as obras constrangem, as obras mostram, né? Jesus ele disse, do seu bom tesouro você tira coisas boas, do mau tesouro tira coisa ruim. Não se pode produzir, não se pode, é o Tiago que diz isso aqui, inclusive aqui no capítulo 3, vamos ler? Depois a gente volta aqui no 2, que eu quero acabar o texto, não acabei o texto ainda não, tá? No capítulo 3, ele diz aqui algo muito interessante, né? A partir do verso de número 9, aliás, na verdade é desde o verso 1 que ele fala da língua, aquela coisa toda que vocês já sabem, né? Mas eu quero já adiantar aqui o texto e pegar a partir do verso de número 9. Com ela, com a língua, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Olha só. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Não, né? A resposta é óbvia, né? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce, ou seja, água potável e água não potável. Então ele traz aqui a incoerência das coisas. Como uma boca louva a Deus, como uma boca glorifica a Deus, como uma boca elogia a Deus, e essa mesma boca amaldiçoa os homens que é feito à imagem e semelhança de Deus. Amados, nós não temos autorização para amaldiçoar nada, para falar mal de ninguém. Não temos essa autorização. A nossa autorização é de abençoar as pessoas. É o que o Tiago ele coloca aqui. Ele coloca, olha, a língua entre os membros é um pequeno membro. É como uma fagulha, uma faísca, né, que incendeia todo o bosque. Então a língua, ele vai dizer que ela inflama o pulso
da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha só, irmão, essa língua, ela deve só abençoar, ela não pode amaldiçoar. É muito interessante aqui o que o Tiago trata dessa vida prática, que eu não posso produzir, amados, a gente só dá o que tem, não tem como. Eu acho que eu já falei inclusive para vocês isso. Eu ensino o que eu sei para vocês, não é? Então eu sei e ensino. Agora eu só posso gerar em vocês aquilo que eu sou. Não é transmissão de conhecimento. O Evangelho não fala para a gente transmitir conhecimento. Isso é um processo natural que a gente, né, vai fazer, é transmitir conhecimento. Mas é transmitir vida. Mais do que conhecimento é vida. Então o Jesus, ele disse em João 6,63, as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Olha que coisa interessante. Então não é transmitir conhecimento apenas, né? Nós como discípulos, discipulando e sendo discipulado, é transmitir vida, irmãos. Então eu preciso gerar no outro aquilo que eu sou. Se eu sou discípulo de Cristo, eu vou gerar um outro discípulo de Cristo. Eu posso transmitir conhecimento, e conhecimento bíblico inclusive, mas gerar no outro um arrogante, né? Um bruto, um insensível, um incompassivo, um que não tem misericórdia, um soberbo, um insensível. Eu posso gerar no outro. Então há professores, inclusive pregadores e líderes cristãos, que eles geram pessoas à sua imagem e à sua semelhança. Né? Não a imagem e semelhança de Deus. Tem um texto muito interessante aqui em Gênesis, irmãos. É bem interessante, eu gosto demais. Eu incentivo vocês a comprarem meu livro, que vai ser lançado em 2020 em nome de Jesus. Depois eu falo para vocês, tá certo? Talvez será essa capa, talvez. E esse já é um exemplarzinho? Não, isso aqui daqui a pouco eu falo para vocês o que é. É uma coisa boa também, interessante. Então, no meu livro eu falo sobre... Estou vendo dois ali, ó. Isso, dois aqui. Porque esse aqui é o leão, ó, coisa linda. Deixa eu fazer aqui, ó. Tudo artesanal, coisa linda. Aí eu vou, daqui a pouco falo para vocês o porquê dessas coisas aqui. Então, o que acontece? No meu livro eu abordo desde Gênesis capítulo 1, verso 11, onde Deus disse assim: produza a árvore conforme a sua espécie, né? Então, eu venho trazendo então desde Gênesis 1 e 11 até Apocalipse essa questão de nós produzirmos aquilo que somos, a nossa natureza. E é lógico que eu abordo então os 9 aspectos do fruto do Espírito: o que é amor, o que é gozo, o que é paz, o que é longanimidade, o que é bondade, o que é benignidade, o que é fidelidade, o que é mansidão e o que é domínio próprio. Então eu vou abordando em cada capítulo esses aspectos aí, mas sobre a natureza. Irmãos, modéstia à parte, um conteúdo muito interessante, tá? Vocês adquirirem aí, né? Vão me ajudar a espalhar a palavra de Deus. Dinheiro mesmo eu acho que eu não vou ganhar não, mas vamos lá. Então, Gênesis capítulo de número 5, eu acho 5, 1 e 2, 1 e 3, 1 ao 3, tá? Eu quero observar com vocês aqui essas expressões. Capítulo 5 de Gênesis, verso 1 ao 3. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Olha só. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Por que Adão não gerou um filho segundo a imagem e semelhança de Deus, e sim a sua? Porque aqui está falando que foi depois do pecado. Então ele não poderia gerar um filho segundo a imagem e semelhança de Deus, porque ele já não tinha mais, ele já não era mais, né, aquela imagem e semelhança criada por Deus. Ele só poderia fazer alguma coisa, essa coisa, gerar aquilo que ele era, ou seja, um filho segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Olha que coisa interessante, né? Ele não podia mais gerar, porque ele não era mais a imagem e semelhança de Deus. Eu estou falando na plenitude. Então ele não podia gerar o que ele não era, natureza. Então o filho de peixe é o quê? Peixinho, não é o que diz o ditado? O filho de peixe não pode ser um girino, um sapo, um jacaré. Não pode. Então o ditado diz isso, é que uma espécie só pode gerar a sua espécie, não pode gerar outra espécie, né? Quando a Bíblia diz assim,
que Jesus é o Filho de Deus, então quem pode ser filho de Deus? Deus, né? Deus, irmão. Nós somos filhos por adoção em Cristo, é diferente. Nós somos chamados de filhos de Deus por causa da geração em Cristo. Então, por adoção, nós assumimos e recebemos o poder de ser feitos filhos de Deus, né? Como diz o João capítulo 1, verso 11 e 12. Então, nós somos feitos filhos de Deus. Nós recebemos esse poder em Cristo, mas Cristo é o único Filho de Deus. Então, quando falava assim, tu és filho de Deus, está se igualando a Deus. Os religiosos sabiam disso, é por isso que queriam matar Jesus, porque está se declarando igual a Deus. Quando ele disse, eu sou filho de Deus. Quem pode ser filho de Deus? Deus. O que Deus pode gerar? Deus, né? Tanto é que Jesus é filho de Deus por geração. Deus tem alguns filhos, filhos por criação, filhos por eleição, filhos por criação, eleição, adoção e geração, tá certo? Então, os anjos são filhos de Deus por criação, os anjos. Israel são os filhos de Deus por eleição. A igreja são filhos de Deus por adoção. Jesus, o Filho de Deus por geração. É por isso que ele é unigênito, né? O único. Hã? Sim, claro, varão. Então, filhos de Deus por criação, os anjos. Os anjos. Por criação são os anjos. Por eleição, isso, judeus, Israel. Por adoção, a igreja. E por geração, o próprio Cristo. É o único gerado, não criado, né? Gerado. Então são aí os filhos de Deus. É muito interessante isso. E aí, amados, a gente entende que a gente só produz ou só deve produzir na coerência da vida, como filhos de Deus, o que Deus é, o seu caráter, né? Sim, é o esboço de amanhã, varão. O esboço de domingo. Já estou distribuindo aqui o esboço. Domingo que vem, amor. Então pronto, prega isso aí que dá certo. Né? Prega sobre o novo nascimento, meu irmão, que você vai ver coisa boa, o Espírito Santo agindo. Prega sobre o que o discípulo de Cristo, novo nascido, deve gerar, produzir na vida e nas relações. Você vai ver que o Espírito Santo vai abençoar esse negócio aí, não tenho dúvida. Então, querido, a gente percebe que essa vida ela precisa ser coerente, precisa ter obras, né? E essa obra como um resultado, um fruto de uma natureza, não de outra forma. E aí, voltando para Tiago, capítulo de número 2, para a gente dar sequência ao texto aqui, onde nós paramos, nós falamos então até o verso de número 22, né? Que as obras e a fé, que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, verso 23, capítulo 2 de Tiago. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então ele creu em Deus, só que essa fé dele foi demonstrada pelas obras. Olha ainda o que Tiago vem dizendo aqui, no verso 24, vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Ele não está dizendo que a fé não justifica, ele está dizendo aqui que as obras, elas reforçam, elas confirmam, ratificam a fé, não é? Então, vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Não é a obra da lei, é uma fé, ou é uma obra, melhor dizendo, que aponta que fé essa pessoa tem. Então, tens fé, né? Então, mostra ela pelas obras. Verso 25, agora ele pega uma prostituta, irmãos. Olha só, vamos lá. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, né? Como que ela mostrou a sua fé? Essa meretriz tinha fé em Deus. Quando ela acolheu, quando ela escondeu os emissários lá para que eles não fossem pegos e mortos. Olha só, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé, as obras é morta, a fé sem as obras é morta. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto,
assim também a fé sem as obras é morta, inexistente. É uma fé que não existe no reino de Deus. Essa fé que não se desemboca nas obras. É como um corpo sem espírito. Ao corpo. O defunto lá, não tem um corpo? Sim. Você vê lá que está aqui um corpo, mas cadê a vida? Cadê o espírito? Então não tem vida ali, não tem um ser humano ali, tem parte dele, né? O corpo, o defunto é parte do ser humano, mas a essência do ser humano não está ali. A essência, o que dá vida, né? De fato, aquilo que é o essencial, o principal não está. Está o corpo, está a aparência. Então, são muitas profissões de fé, muitos discursos, mas a prática não traz a vida, né? Então a gente tem muita aparência na nossa vida, tem pouca vida na vida. E tem gente vivo ou morto, né? Tem o zumbi, né? Então, segundo a segunda observação do Gilmar, eu concluo então que a gente vive um Walking Dead. Eu não é um Walking Dead, né? Ou seja, esses mortos-vivos, esses zumbis, essas pessoas que aparentemente estão vivas, religiosamente estão vivas e ativas, mas a vida não existe nelas. Não existe, né? Porque a vida, ela tem que ser traduzida por obras. Não adianta eu falar eu te amo. Adianta, eu preciso demonstrar isso, né? Não adianta eu falar assim, eu sou de Deus. Eu tenho que demonstrar isso. Não, eu sou um regenerado, eu sou um salvo. Então demonstra isso nas relações. Na igreja? Não, apenas na igreja não. A igreja é relativamente muito mais fácil do que em outros lugares, porque a igreja é essa aparência onde a gente se esforça muito para manter, né? Às vezes essa questão de uma falsa santidade ou uma santidade, não é nem que existe não é nem que a pessoa é hipócrita em si, é que ali me parece que existe uma áurea, as pessoas projetam umas nas outras assim, uma irrealidade. Eu brinco que a porta da igreja converte as pessoas, né? Então vem de casa a família e o marido brigando com a esposa e a esposa chamando os meninos de uns nomes aí meio, né? E tudo, aquela coisa toda. Aí a porta da igreja, irmão, todo mundo assim, aquela coisa toda. Fala, rapaz, a porta da igreja é ungida, né? Converte as pessoas. E aí a gente vê púlpito, e a gente vê pessoas assim, líderes, pessoas como eu, abordando a palavra, assim, os ensinos. Fala, rapaz, coisa linda, esse homem é santo, esse homem não deve nem se irar. É uma coisa assim, não, amados. A gente precisa entender que a gente precisa ser quem nós somos, independente de onde nós estivermos. Ser quem é, ser original. A minha identidade é uma, deve ser única. Eu sou o André, aqui na sala de aula, num domingo à noite pregando, na esquina, dentro de casa, onde for, eu sou o André. Eu fui num passeio com uma igreja semana passada, lá em Suzano, e estava lá, irmão, de boa, né? Jogando bola na piscina, conversando com a pastorada, com os irmãos. Irmão, não tem diferença nenhuma aqui, ó. Não deve ter diferença. E eu no púlpito vou pregar, acho que semana que vem, essas 2 semanas aí seguidas, sou eu. Não deve ser outra pessoa. Não deve ser um cara que representa ou quer mostrar uma falsa santidade, uma aparência, pelo linguajar, pelo comportamento, fica comedido. Não, amado, sou eu, desse jeito. Pode ter diferença, bom ou ruim, né? Mas tem que ser original. Você precisa mostrar a sua cara, não ter máscaras, não viver essa vida de aparência. Então, essas obras que a gente está falando, fazer aquilo que demonstra quem nós somos de verdade, aquilo que recebemos como natureza, né? Esse Espírito Santo, esses valores, isso precisa estar, irmãos, em cada coisa que a gente colocar a mão. Quando a gente vê em Deuteronômio, capítulo de número 6, vou dar uma alegorizada aqui, mas eu acredito que eu não estou assim, forçando o texto na interpretação, tá? Deuteronômio, capítulo de número 6, vou fazer não é nem uma alegoria, né, irmãos? Vou pegar aqui os símbolos que eu acredito que podem ser extraídos. O capítulo de número 6, versículos de número 6 em diante,
Desde o 5, né? Aliás, desde o 4. André, por que você não lê tudo o capítulo? Então tá bom, vamos desde o 1. Vamos lá. Deuteronômio capítulo de número 6, verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesses na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. O ensino tem que ser diário por toda a vida. E teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, teus pais, na terra que emana leite e mel. Esse é o primeiro mandamento, irmãos de Deus. Sabia? O ouvir. O primeiro mandamento não é amar a Deus, né? Não, André, mas calma aí. Você, inclusive, acho que já falou uma vez que o primeiro mandamento, Jesus disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus, teu coração, e tal, né? Vamos ler Marcos, só para a gente. Marcos, para a gente compreender aqui. O primeiro mandamento, irmãos, de Deus, não é amá-lo. Porque se não obedecer esse primeiro, dificilmente vai conseguir amá-lo, né? Então, o primeiro mandamento, porque um advogado da lei, um advogado da lei, um escriba, melhor dizendo, ele chegou para Jesus e perguntou: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Qual é aquele que é o top dos mandamentos, que está lá no topo, que é o primeiro dos mandamentos? Capítulo de número 12 de Marcos, a partir do verso 28. 12 de Marcos, verso 28, 29 e 30 e 31 também. Meu pai, em vez de eu ler tudo o negócio, né? Então vamos lá. Marcos 12. Aproximou-se dele, Jesus, um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é, 2 pontos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Qual é o primeiro mandamento, então? Ouvir, né? Então, ouve, Israel, que é o Deuteronômio 6 aqui. Sim. Que é o chamado Shema, né? Shema, que é o ouve. Então, esse é o primeiro mandamento, ouvir. Olha que coisa interessante. Ouve, pois, Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, aí sim, depois de ouvir, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Oh, que coisa boa! Todo o teu coração, de todo o teu pensamento e atividade intelectual. Olha só. De toda a tua alma, toda a tua vontade e sentimentos, de todo o teu entendimento, todo o teu raciocínio para discernir, de todas as tuas forças, toda a tua capacidade motora e física. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Na verdade, é um único mandamento, mas que vai se desdobrando. Ouvir, amar a Deus com tudo que nós temos e somos, e o próximo. Então, este é um mandamento que se desemboca em 3 áreas da vida: Deus, eu e o outro, né? As três dimensões possíveis de relacionamento, irmãos. Porque o nosso problema é de relacionamento. O nosso problema, aqui estou falando no horizontal, nosso problema é de relacionamento. Aliás, no vertical também. Só que esse vertical ele foi resolvido, né? O sangue de Cristo resolveu, nos resgatou dessa condição de inimizade. Então não tem mais problema com Deus. Com Deus já foi resolvido em Cristo. Agora o nosso problema continua sendo social, com os outros. Então a gente precisa viver bem, como nós lemos lá no começo, em Romanos capítulo 14, nós lemos que Paulo disse: olha, se depender de vocês, tenham de paz com todos os homens. Então essas obras, irmão, a gente precisa ser mais sensível, mais humano, mais empático, mais misericordioso, mais compassivo. A gente precisa ter uma postura diferente. Os cristãos não podem ser ácidos, ignorantes, mal educados, né? Egoístas.
Nós não podemos ter esse comportamento. As nossas obras têm que ser as obras à luz, as armas à luz, melhor dizendo, né? Manifestar isso. Vamos voltar para o Deuteronômio 6? Bora lá? Onde eu estava, que eu não lembro mais. Ah, tá, no 3, verso 3, né? Vamos para o 4 então. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Foi daqui que Jesus tirou mesmo, né? E de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha só. Então, os ensinos devem passar pelo coração de quem ensina. Ó, essas palavras estarão no teu coração. Então, o ensino deve passar pelo coração de quem ensina. No caso aqui, os pais. Tá? No caso aqui. Mas o nosso, independente da função, seja como líder, professor, discipulador, pregador, pastor, obreiro, sei lá o que mais. Então, o verso de número 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Oh, que coisa boa! Intimarás a teus filhos. Deveriam ser incutidos na mente dos filhos, esses mandamentos e esses ensinos. Aí vamos ver de que forma, né? Que forma? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então os pais deveriam falar dia a dia na família, dia a dia, dessa forma. Também atarás, e aqui que eu quero, esse versículo 8 e 9 que eu quero pegar como ilustração, né? Também as atarás por sinal na tua mão, te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Conteúdo deveria ser escrito em lugares visíveis para lembrar. Coisa linda. Então, figuradamente, amados, que eu quero pegar aqui, ó, atarás esses mandamentos como sinal na tua mão, né? Sinal na tua mão. Queridos, tudo que nós fizermos, as realizações das nossas mãos, tem que ser pautado pelos valores do reino de Deus. Então, tudo que a gente colocar nas nossas mãos precisa ser confirmados por aquilo que a palavra de Deus diz e ensina, suas virtudes e valores. Então, pus a mão, fiz alguma coisa, isso tem que ser aprovado por Deus, né? As minhas mãos não podem estar cheias de sangue, por exemplo, de ira. Eu não posso fazer nada que prejudique uma outra pessoa, nada. Pense na questão comercial, né? Pense em todas as situações. Então Paulo inclusive vai combater isso com os irmãos lá na cidade de Corinto, capítulo de número 6, se não me falha a memória. Rapaz, por que vocês não sofrem o dano, hein? Vocês fazem negócio um com o outro, já está errado de ter demanda entre vocês. Paulo já disse isso aí, né? Está errado, não devia nem ter isso aí. Você não sofre o dano. Você quer processar todo mundo? Quer, né, tomar satisfação de tudo? Sofre o dano. Vocês processam um ou outro? Não. Vocês não têm aí alguém que julgue essas coisas? Vocês vão julgar o mundo, os anjos? Não é possível, né? Já está errado em ter essas demandas. Então, nada que eu possa fazer deve prejudicar ninguém, irmãos. Ninguém. A realização das minhas mãos. Nada que eu faça. Então, atarás por sinal na tua mão. Te serão por testeiras entre os teus olhos. Irmãos, tudo que penso, tudo que raciocínio, olha como é harmônico o que Jesus está ensinando. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, todo o teu entendimento. Então a minha cabeça, o meu pensamento, o meu entendimento, o meu raciocínio, isso deve ser pautado pela palavra de Deus, né? Então, serão por testeiras entre os teus olhos. Escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, amado, essa minha vida privada, ela deve ser uma vida que não desonre a Deus, da mesma forma que é pública. Então, a pública e privado, para mim, não deve ter muita diferença, não deve ter diferença nenhuma, nesse sentido de mostrar quem eu sou. Tem um ditado muito interessante que diz: o que se faz na sala se mostra na praça, né? Então não tem jeito, se a gente faz lá, acaba assim uma hora ou outra aparecendo na praça, ou seja, se torna público, não tem jeito, não tem como. Eu posso enganar muitas pessoas durante algum tempo, posso enganar muitas pessoas durante algum tempo, poucas pessoas durante muito tempo, mas enganar todo mundo o tempo todo, não dá. Não dá. Uma hora o caráter se revela. Lembra a situação? Vai revelar o ladrão. Vai revelar o ladrão. Não tem jeito. Uma hora eu mostro quem eu sou. E
Então é melhor a gente mostrar logo agora, porque ninguém se escandaliza com nada. É isso aí. Sim. Sou aqui, ó, pecador, com isso, ainda que o Espírito Santo está trabalhando. Sou esse aqui. Porque quando a gente quer manter a aparência, que não é de fato a verdade, então quando essa aparência ela desmorona, irmãos, aí as pessoas falam, hipócrita, né? E a gente não deve viver assim. Então eu devo ser quem eu sou, da mesma forma que sou dentro da igreja. Estou falando de todos os sentidos. Então, a fé e as obras, irmãos, é isso que eu queria introduzir, porque semana que vem eu quero falar das obras como um outro aspecto, como resposta, né? Como responsividade, como resposta à necessidade e à demanda em nossa volta, tá? Vocês têm alguma pergunta fácil, rápida, alguma questão que queira abordar? Não, para mim. Tudo certo? Nada resolvido?